Colônia Dignidad, o paraíso alemão que escondia um inferno no coração do Chile. Imagine um lugar onde a promessa era de uma vida pura, dedicada a Deus e ao trabalho, longe da corrupção do mundo moderno. Uma utopia alemã no coração do Chile, fundada em 1961 por um carismático pregador chamado Paul Schaeffer. Ele a batizou de Colônia Dignidad, a colônia da dignidade. Mas olhe mais de perto para essa imagem. O que as cercas altas e o arame farpado, escondidos pelas árvores, realmente protegiam? E quem eram as pessoas lá dentro? Convidados ou prisioneiros? A verdade sobre a Colônia Dignidade é mais sombria do que qualquer ficção de terror. É a história de como o inferno foi meticulosamente construído, escondido à vista de todos por mais de 40 anos. A colônia era um exemplo. Oferecia serviços médicos gratuitos em seu hospital de ponta, vendia produtos agrícolas de alta qualidade e promovia a cultura alemã. Schaeffer, conhecido por todos como o tio permanente, era visto como um líder piedoso, um filantropo. Mas o que acontecia quando os portões se fechavam? Lá dentro, a realidade era um sistema de controle absoluto. Famílias eram separadas. Crianças eram tiradas de seus pais para serem criadas comunitariamente sob a tutela direta de Schaeffer. O trabalho era forçado, da aurora ao anoitecer. Contato com o mundo exterior era proibido. Cartas eram censuradas. Rádios e televisões, banidos. Os colonos viviam sob vigilância constante, dopados com psicofármacos para garantir a submissão e submetidos a punições brutais por qualquer desvio. A dignidade do nome da colônia era a primeira coisa a ser roubada. O controle de Schaeffer não era apenas psicológico. Durante décadas, ele liderou um regime de abuso sexual sistemático contra os meninos da colônia. Era um segredo aberto, um horror normalizado dentro dos muros daquele paraíso. O líder que se apresentava como uma figura paterna era, na verdade, um predador em série, e sua liderança criou uma estrutura que permitia e encobria seus crimes. Fugas eram raras e quase sempre fracassadas. Quem tentava era catado, e os poucos que conseguiam cruzar a cerca eletrificada eram caçados como animais pela própria segurança da colônia, que conhecia cada centímetro daquele território. Como um lugar tão monstruoso pôde operar com impunidade por tanto tempo? A resposta é aterrorizante. A Colônia Dignidad não era apenas um inimigo do seu próprio povo. Ela se tornou uma aliada do Estado. Após o golpe de 1973, Paul Schaeffer ofereceu suas instalações e sua lealdade ao novo regime do ditador Augusto Pinochet. A colônia, com sua localização remota, sua estrutura de sigilo absoluto e sua população submissa, era o lugar perfeito para o trabalho sujo da DINA, a temida polícia secreta de Pinochet. Sob o solo daquele paraíso alemão, foram construídos bunkers e celas subterrâneas. Ali, oponentes políticos do regime eram levados para serem interrogados, torturados e, em muitos casos, desaparecer para sempre. Testemunhas e ex-colonos falam de gritos que ecoavam durante a noite, de experimentos médicos cruéis e do uso de cães treinados para atacar prisioneiros. A Colônia Dignidad se tornou um buraco negro nos registros dos direitos humanos, um lugar onde o Estado chileno podia terceirizar sua brutalidade. A Colônia Dignidade era mais do que uma seita. Era uma engrenagem na máquina de terror de uma ditadura. O poder absoluto não dura para sempre. Com o fim do regime de Pinochet em 1990, o escudo protetor de Schaeffer começou a ruir. A justiça chilena, agora livre das amarras da ditadura, finalmente voltou seus olhos para a fortaleza alemã. O ponto de virada veio em 1997, quando dois jovens conseguiram o impossível: escapar e contar ao mundo o que acontecia lá dentro. Suas denúncias de abuso sexual e trabalho escravo eram tão detalhadas e horríveis que não podiam mais ser ignoradas. A fachada perfeita finalmente se quebrou. Quando a ordem de prisão foi emitida, Schaeffer, o tio permanente, já havia desaparecido. Ajudado por sua rede de cúmplices, o homem que construiu seu próprio país dentro de outro evaporou, tornando-se um dos fugitivos mais procurados da América do Sul. Após quase uma década foragido, Paul Schaeffer foi capturado na Argentina e extraditado para o Chile. Ele foi condenado por abuso infantil, tortura e assassinato, morrendo na prisão em 2010. Mas o fim de Schaeffer não foi o fim da história.
foi apenas o começo de um doloroso acerto de contas. O que fazer com o lugar? E, mais importante, o que fazer com as pessoas que nasceram e cresceram lá, psicologicamente marcadas, sem saber como viver no mundo real? Hoje, a Colônia Dignidade tem outro nome: Vila Baviera. Vila Bávara. Sim, o inferno se tornou um ponto turístico. Você pode visitar, hospedar-se no hotel, comer strudel e dançar ao som de música folclórica nos mesmos terrenos onde pessoas foram torturadas e desapareceram. Os colonos que permaneceram administram o negócio, tentando vender uma imagem de reconciliação e superação. Mas sob a superfície festiva, as feridas continuam abertas. Até hoje, equipes forenses continuam a procurar os restos mortais dos prisioneiros políticos desaparecidos na colônia. Acredita-se que dezenas de corpos ainda estejam enterrados em valas comuns, escondidos sob a terra fértil do vale. Quantos segredos a Vila Baviera ainda esconde? Quem mais, além de Schaffer, foi cúmplice desses crimes? E como um lugar de memória tão dolorosa pode ser, ao mesmo tempo, um destino de férias? A história da Colônia Dignidade não é apenas uma história do Chile ou da Alemanha. É um aviso universal. Mostra como o mal pode florescer sob a máscara da virtude, como a utopia pode se tornar uma prisão e como os fantasmas do passado nunca realmente se vão. Eles apenas esperam, em silêncio, sob o solo que pisamos.